Sai, Adilson, tudo bom? Olá, olá, tudo Seja certo? bem-vindo. Muito Como obrigado, é que obrigado pelo convite. é a questão da situação econômica na Itália para quem quer empreender após a pandemia? Então, trabalho com consultoria já há 12 anos e a gente sempre Aham. fala que é preciso você ver as condições do mar antes de colocar teu barco para navegar. E às vezes alguns falam, não, mas eu sei que o meu produto vai dar certo, minha empresa vai dar certo e tal. Mas todo mundo que coloca um barco no mar olha primeiro a condição do tempo, né? Dá uma olhada como é que está a situação lá fora. E nesse momento é interessante porque a pandemia foi algo inesperado, obviamente, né? Quem tinha alguma noção que isso iria acontecer ficou rico, né? Soube investir. Então sempre tem uma oportunidade, sempre tem. Toda crise tem uma oportunidade. Infelizmente é uma situação ruim, esperamos que o pior já tenha passado, mas especificamente na Itália, o que a gente tem visto, né, em relação à pandemia, é, foi uma situação muito complicada, março, abril, maio, depois diminuiu bastante, o governo teve que atuar, né, um lockdown e tudo mais, e isso aí prejudicou a economia. Não tem jeito, né, você parar todo mundo durante 2, 3 meses e não ter algum prejuízo. Então, o que a gente vê hoje, eu tive até vendo alguns números mais atualizados para trazer, mas enfim, situação geral. A área de turismo foi muito prejudicada, né? Então, a aviação, né? Essa parte de viagens internacionais principalmente, e agora começa, principalmente os voos internos, começam a voltar. Eu vi um dado interessante que eu vi que o licenciamento de automóveis em agosto foi igual a 2019. Ele caiu bastante nos outros meses, começou a mudar. Então a gente percebe que há uma retomada. Né? E, e tem algumas oportunidades aqui. A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre a parte de comércio online. Eu participei de um workshop há poucos dias, poucas semanas na verdade, sobre o comércio online na Itália. E é um setor que foi muito beneficiado. Muito beneficiado. Então, para ter uma ideia, o comércio online na Itália chegou a aumentar 55%. Né? Então, Nossa. assim, é um uau, né? E a gente tem hoje, no varejo em geral, uma pequena queda. Assim, caiu um pouco 2020 em relação a 2019. Mas o online, nos 7 primeiros meses, olhando assim o decorrer do ano, ainda está com um crescimento de 27%, mais ou menos. Então, é claro que não é todo mundo que vai continuar consumindo, né, online, porque na pandemia não tinha opção, então cresceu. Uma parte desse pessoal vai voltar a consumir no normal, no tradicional, digamos assim. Mas uma parte vai continuar online. Então, se tem uma dica aí, se o teu serviço ou produto, né, se não, a verdade é como. A questão é como que o teu serviço, o teu produto vai girar nesse mundo online, certo? Porque as pessoas, tudo bem, a Itália é um país que é muito tradicional, né, muito conservador, é verdade, mas depois eu até vou falar de alguns poucos números, de alguns falando sobre como é que é a população italiana em relação à quantidade de telefones e quanto tempo o pessoal passa em internet. Pouca coisa, mas é só para dar uma ideia de que é um país realmente conservador, mas que no mundo online tem muito movimento, sabe? Tem muito movimento. E a pandemia ela fez isso, ela fez com que mais pessoas fossem para o online, até as pessoas que talvez não gostariam de estar lá, mas que participaram, entraram nesse mundo online, começaram a fazer compras e muitas delas vão continuar nesse mundo, digamos assim, né? Aprenderam, algumas vão gostar e vão continuar. Quais são os setores mais promissores, então? O que está em queda, o que está em alta? Como que vê? Então, tudo que tem a ver com economia de tempo, alimentação, mesmo em roupas e entregas e serviços, é uma grande oportunidade você oferecer serviços aqui na Itália. Sei lá, você desenvolve um sistema, um software, por exemplo. Então, não importa, teu produto fala por você, né? Então você vende, teu produto é bom, é matador, vai no mercado. Agora, tem outros que você tem uma cultura, digamos assim, você tem o seu jeito de fazer, ou o jeito brasileiro de fazer, né? O jeito brasileiro de tratar pessoas, que vai muito bem com serviço. Né?
Então aqui a gente tem a parte mesmo de salões de beleza, mas tem a parte de saúde. Então, tudo que tem a ver com saúde, com fitness, com a alimentação, né? Então eles estão dando muita importância. A gente vê muito bio aqui na Itália, que seria o orgânico, exatamente, obrigada. A parte orgânica, né? A parte sem glúten, a parte sem alguma coisa sem lactose também. Então, toda essa parte de alimentação saudável. Mesmo serviços como osteopatas, o pessoal que faz massagens, o pessoal que cuida de músculos, né? Então as pessoas hoje estão cuidando muito dessa parte, tanto problemas de posição, mais jovens ali, ou aqueles que chegam ali aos seus 30, 40 anos, trabalham em escritórios, né? Começam a perceber que precisam de algum cuidado especial, e os mais idosos, né? Que na Itália tem bastante serviços para idosos, é uma coisa aqui que você vai ter sempre, não só na Itália, na Europa em geral, né? Então a Itália tem, ano passado, ela teve, o número de idosos hoje, ele está acima de 60 anos, é comparado ao número de pessoas abaixo de 30 anos. Então essa parte de serviços para as pessoas idosas, mas também a parte de serviços para as pessoas que começam a investir em saúde, ela é importante. Todos os cuidados de beleza também. Então, esses tempos eu estava vendo um programa, um empreendedorismo para produtos de saúde e beleza para homens, especificamente, né? Então, porque já se sabe, isso no Brasil também não é novidade, que os homens começam a consumir cada vez mais, já começaram, né? Já estão consumindo cada vez mais produtos de saúde. Então, são setores que são, assim, a gente vai falar aqui de várias áreas, de vários setores. Não quer dizer que você é garantido. Eu nunca trabalhei com saúde e agora eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Cuidar de idosos, né? É a grande onda, mas eu não sou formado, não tenho alguém que eu possa colocar aí. Toma cuidado, não quer dizer que a sua empresa vai ganhar dinheiro só porque a área está sendo boa, né? Então, logística, a parte de logística, falando de volta em e-commerce, né? Então tem hoje franquias, eu até vou depois falar um pouquinho sobre franquias também. Tem algumas franquias hoje criadas para fazer entrega de produto vendido pela internet. Não necessariamente grandes, por exemplo, aqui a Amazon é muito grande na Itália, né? A Amazon aqui você compra um produto até 19 horas e no outro dia ele está contigo, né? Meio-dia o produto está contigo. E acontece, né? Acontece bastante. Então, depende da assinatura que você tem do Amazon, a logística ela é muito forte. Mas aqui eu falo de logística para pequenos negócios que não tem um volume suficiente para contratar uma transportadora. Então, hoje essas lojas, esses artesani que se fala aqui, são pessoas que produzem, né, produzem pequenas quantidades, querem entregar esse seu produto, não dá para fazer um contrato porque uma grande transportadora pede um volume mínimo. Então, esse serviço de logística, ele é bastante promissor, né? Então, seria também uma área aí que tudo que é ligado a e-commerce, tudo que você desenvolve para e-commerce, que você faz serviço para e-commerce, tende a ser interessante. Então, uma outra coisa que agora, falando especificamente da Itália, tende a ser interessante. Tudo que são aparelhos, tudo que você vai trocar na tua casa em que dá uma economia de energia. Então, por exemplo, aqui na Itália todo mundo tem rescaldamento, todo mundo tem aquecimento, né, em casa. Tá? As famosas caldaias, que são pequenas caldeiras que todo mundo tem, a gás, ou então aquecimento geral do prédio, depende de cada sistema. A grande maioria tem uma caldaia. Algumas pessoas consomem madeira, também tem, né, pellets e tal. Enfim, tudo que for feito na tua casa, trocar uma janela para que o vidro que conserve melhor o calor dentro da tua casa, trocar, assim, fazer obras, pequenas obras, trocar a tua caldaia, tudo isso tende a ter um grande impulso agora nesses próximos meses. Por quê? Porque o governo ele está colocando no ar um financiamento de 110% do que você gasta. Olha só. Então as pessoas vão ter oportunidade de
Claro, tem sempre assim, que tipo de obra que você quer fazer. Então, você vai conversar com... vai ter uma assessoria, geralmente, das empresas que mesmo fornecem isso, que fazem o serviço, vão te dizer, olha, cabe nesse protocolo, desse projeto do governo, e esses itens. E aí você contrata. Você ganha 110% do valor que você paga. Então, se você gastou 1.000 euros, 2.000 euros para fazer alguma coisa, o governo vai te dar 110% como crédito de impostos. Aí você dá, mas eu vou demorar 10 anos para recuperar isso? Não, você pode ceder o teu crédito para um banco ou para a própria construtora, ou para quem te forneceu o serviço, e eles vão depois abater do que eles vão te cobrar, da fatura. Então, assim, é só um exemplo de coisas que acontecem no momento, que o governo ele tem muita influência na economia aqui na Itália, certo? O governo tem muita influência. Então, essa parte de construção, de tudo que economiza energia, é interessante. Então, é também um setor que ganha impulso, certo? Assim como carros elétricos, tem incentivo para quem troca o carro a diesel para o carro elétrico, tem um incentivo. Então, essa é uma tendência. Tudo que tem a ver com ecologia, que tem a ver com tornar a vida mais limpa e sustentável, né, vai ter impulso. E essas ideias, assim, essa parte de inovação para economizar energia, enfim, isso está muito em moda. Tem um conceito aqui na Itália, antes de eu falar sobre os incentivos do governo, vou falar uma outra coisinha interessante aqui na Itália, que é o quilômetro zero. Então, o quilômetro zero, o que ele é? O mercado, quando ele se coloca, né, dentro digamos, essa etiqueta, esse conceito de quilômetro zero, ele tenta comprar tudo o mais perto possível. Por isso que é quilômetro zero. O ideal é que ele comprasse tudo dentro do raio de 1 quilômetro. Claro, é muito difícil. Mas esse quilômetro zero ele é um pouco flexível. Então, você compra tudo muito perto de você. Para quê? Por incentivar a economia local, mas também tem a questão da economia de combustível, eles falam muito essa questão sustentável, né? Então, quando você tem pontos de venda que são quilômetro zero, que eles compram de produtores locais, essa é a ideia, né? Então, para ter uma ideia de como que isso está sempre em alta aqui na Itália, na Europa em geral. Mas falando sobre incentivos de governo, nós temos duas questões muito fortes hoje. Uma que já é de bastante tempo, que são os editais do governo. Então, o governo, ele sempre... Eu estou falando do governo federal, mas principalmente as regiões. Vou falar um pouquinho da Lombardia, que é a região onde eu moro próximo a Milão, e Milão é a capital da Lombardia, que é a região mais forte de economia na Itália. Isso é uma questão que todo empreendedor precisa levar em consideração, certo? Por quê? Porque existem incentivos governamentais mais fortes para quem abrir uma empresa nas regiões do sul da Itália. Então, quem abre região na Calábria, Sicília, Sardenha, em Basilicata, na Puglia, enfim, essas regiões do sul têm incentivos governamentais mais fortes. Então, quando você ganha um incentivo X aqui no norte, lá é sempre X mais alguma coisa. Então, um incentivo um pouco maior, né? Por quê? Mas é bom, perfeito. Eu conheço uma empreendedora brasileira que tem uma fábrica de produtos de forno, eu vou chamar aqui biscoitos, mas ela me mata. Mas você tem que olhar para o outro lado, o teu público consumidor. Depende do que você quer fazer. Pode ser que o sul, com incentivos fiscais, fique mais interessante. Pode ser que o norte, com maior poder aquisitivo, uma economia mais forte e maior população, seja mais interessante. Tudo vai depender. Então, os incentivos do governo. Por exemplo, nesse momento, aqui na Lombardia, existem 17 editais, chamados de bando. Então você fica de olho ou conversa com quem conhece para ver o que tem. Então, olhando nesses editais, a gente percebe que tem incentivos a empresas que querem exportar, incentivos a empresas que querem trocar de maquinário por maquinários mais modernos que economizem energia, que aumentem produtividade. E tem também um bando, que nesse caso aqui é nacional, que é para empresas abertas por pessoas com menos de 35 anos e por mulheres. E o que tem? Qual é a vantagem? Nesse caso, você olha lá no edital e está escrito lá que o governo, mediante uma avaliação prévia, ele vai querer um plano de negócios para avaliar, dependendo do que for, ele te faz financiamento a taxa zero.
até 75% das tuas despesas. Aí ele tem lá o critério de que despesas que ele ajuda a financiar. E te dá um financiamento de no máximo 1 milhão de euros para você, 1,5 milhão de euros para você fazer o teu negócio funcionar. Então esse é um exemplo que está ali, está à disposição agora, você pode submeter, faz o teu plano de negócios e se submete às regras, né? Claro, tem sempre algumas regras. A fundo perdido. Menos fundo perdido tem bem menos. O que mais tem, aliás, não é que tem bem menos, é que o fundo perdido ele é muito específico. Por exemplo, participação em feiras internacionais. Então o governo te ajuda a participar da feira internacional e não te cobra esse dinheiro de volta. Só que são coisas muito específicas em determinados momentos, que dependendo da política que o governo quer colocar, né? Quer fazer mais forte. Ou empresas de alta, digamos, não é alta tecnologia, mas que são inovadoras, né? Empresas consideradas inovadoras, startups e tal, geralmente na área de tecnologia, em área de software, em áreas farmacêuticas, em área, enfim, nesse tipo de setor. Então eles dão incentivos. A grande maioria são empréstimos a baixa taxa ou até taxa zero. Tá? Então nesse caso aí, a grande maioria tem taxa zero ou esse tipo de... é uma ajuda, é um financiamento que ele te dá. E alguns são mistos até, que uma parte 10%, 15% é a fundo perdido e outra parte é a taxa zero. Se há uma fiscalização por parte do Estado, do governo, né, para saber se esse dinheiro realmente está sendo aplicado com aquele propósito. Sim, sim. Você se compromete a fornecer, você tem que ter as contas em dia, digamos assim, né? Então você vai ter que demonstrar a aplicação do dinheiro. Então, nesse caso, não é que você pega o dinheiro e depois de alguns meses, depois de alguns anos, paga e fica tudo certo, né? Então, você tem que demonstrar. O teu contador vai ter que fornecer relatórios e tal, certinho da tua contabilidade para o governo, certo? Isso não tem jeito de escapar. E aqui na Itália, principalmente agora, nos últimos... abrir um parênteses aqui, que eu já vou falar daquela... Eu falei que o incentivo do governo tem duas áreas. Uma bem específica, que é essa que eu comentei agora, vou falar de uma outra. Mas aqui eu quero aproveitar essa pergunta, muito obrigado por ela. O governo italiano ele tem se preocupado muito com a questão de sonegação. Né? Então a gente tem que... Claro, eu cheguei na Itália, vou abrir um negócio, tenho uma boa ideia, fiz o meu plano. Eu não sei se ainda, tenho certeza, não sei se o negócio vai dar certo. Não é que eu tenha que sair logo de cara abrindo partita IVA, que é o CNPJ, já alugar e tal. Calma, né? Você tem em pequena quantidade, assim, sei lá, eu vou vender produtos congelados, por exemplo. Eu faço em casa, começo a testar, e, enfim, agora eu vou abrir um laboratório, que seria uma pequena fábrica de fazer produtos alimentícios, né? Aqui chama-se laboratório. Então eu vou colocar no ar um pequeno laboratório. Do momento em que eu estou testando o mercado, até eu realmente ter um laboratório, eu vou testar, vou fazer marketing disso. Certo? Então é melhor eu testar o mercado antes. Aí sim, eu abro uma partida IVA, um CNPJ e vou para cima. Então, tem que tomar sim, a fiscalização acontece, mas você tem também o direito de testar o mercado em pequena quantidade. Se você começa a crescer, começa a realmente vender maior quantidade, não tem jeito. Você tem que se regularizar, tem que estar com o contador, tudo certinho, porque a fiscalização existe e hoje em dia eles estão cada vez mais criteriosos. Tá? Cada vez mais criteriosos de pegar, porque a Itália tem muita sonegação ainda, né? Ela tem um nível menor que o Brasil, mas o governo está cada vez mais de olho nessa. Agora vai começar a política dos cartões de crédito, né? Não sei se tu está acompanhando. Exatamente. Então eles estão fazendo cashless. Enfim, existe um programa que o governo está lançando para dar, inclusive, um prêmio para quem usa cartão. Que eles querem ver o quê? Rastreabilidade. Rintracciabile, que se diz aqui, né? Porque eles estão incentivando cada vez mais os italianos a trabalhar com um banco, com cartão de crédito, cartão de débito, enfim, coisas rápidas, né? O Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, enfim, toda essa parte de pagamentos eletrônicos. E cada vez menos em dinheiro.
Então, tanto é que um cidadão italiano hoje só pode pagar uma conta em dinheiro até 2.000 euros. Né? Ano que vem vai ser 1.000 euros. O limite máximo de pagar uma conta em dinheiro, certo? É claro que existe ainda muito pagamento em dinheiro para lá e para cá, e, enfim. Mas aos pouquinhos o governo quer que mais pessoas paguem impostos, pelo menos teoricamente, para que os impostos sejam menores. Né? Essa é a ideia.